Olá, meu nome é Rafaela Amaro Siqueira e eu faço pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, no campus da Moca, e eu estou no 6º semestre. A coordenação do meu estágio é com a Cíntia Piquini. A aula de hoje é Identificação de escritas, pontuações e entonações para Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Letras cursivas e letras imprensas. As letras cursivas, ela foi criada para uma escrita manual e uma escrita com agilidade. E ela também, geralmente, é escrita num só traço, num único traço. E as letras imprensas, ela também é conhecida como as letras de formas. E elas são bem conhecidas porque elas são encontradas em revistas, jornais e livros. Eu trouxe 2 exemplos, ambos com as letras cursivas e com as letras imprensas. E neles eu vou explicar como e quando se usa as letras maiúsculas. Bom, eu adorei sua visita ontem, ponto de exclamação. Depois do ponto, sempre vem a letra maiúscula. Volte mais vezes, ponto final. Percebeu também que o eu adorei a sua visita ontem? O eu começou com letra maiúscula? Porque todo começo de frase começa com a letra maiúscula. Olá, vírgula, Regina e Carlos, ponto de exclamação. Então, o olá, começo de frase, letra maiúscula. Regina e Carlos são nomes próprios, então eles também têm que ter letra maiúscula. Bom, Carlos, ponto de exclamação. Como estão? O como tem a letra maiúscula porque vem depois do ponto de exclamação. Passei na casa de vocês e não estavam, 3 pontinhos. Passei também com letra maiúscula porque é começo de frase. Mais tarde eu deixo o presente do Vinícius, ponto. O mais também com letra maiúscula porque vem com os 3 pontinhos. Beijos, vírgula, Ana Maria, ponto final. Beijos com maiúsculo porque é começo de frase e Ana Maria com nome maiúsculo com A. E o M maiúsculo porque são nomes próprios. Pontuação. Cada pontuação possui seu significado no texto ou frase, possuindo suas próprias entonações, ritmos e pausas. Na escrita, elas substituem, em parte, o papel desempenhado pelos gestos na fala e as expressões faciais, assegurando que haja coerência e boa compreensão da informação. Mas quais são os pontos? São eles: o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. O ponto final. Ponto final, ele é usado em final de uma frase, textos ou parágrafos. Exemplo: hoje eu andei a cavalo com o Júlio. Ponto final. Hoje eu estou dando aula para o EJA. Ponto. Daqui a pouco eu vou finalizar esse slide. Ponto. Também é usado para a abreviação de palavras, como na palavra exemplo, que pode ser abreviada com E, X e ponto final, que significa exemplo. Sinais de pontuação. Reticências. As reticências são esses 3 pontinhos que encontramos ou no meio da frase ou no final da frase. Elas marcam uma suspensão da frase, devido muitas vezes a elementos de natureza emocional. Ou seja, as reticências, ela sempre vai dar o ar que está acabando a frase e sempre traz à tona um tom emocional na frase, uma hesitação. Bom, as reticências indicam continuidade de uma ação ou fato. Exemplo: e os anos passam, 3 pontinhos. Para indicar suspensão ou interrupção do pensamento. Exemplo: vim falar com ela achando que... Perceberam a suspensão da frase, que traz um ar de mistério? E por último, para representar na escrita hesitações comuns na língua falada. Exemplo: não quero almoçar,
porque não estou com fome. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação serve para exaltar, exclamar algo. E é usado sempre no final de frases que querem expressar o quê? Emoção, alegria, raiva, espanto, exaltação, tristeza e por aí vai. Exemplos. Nossa, que susto! Ponto de exclamação. E o Ronaldo fez um belo de um gol! Ponto de exclamação. A Maiara está grávida! Ponto de exclamação. Que alegria te dar essa aula! Ponto de exclamação. Perceberam que toda frase que é usada o pontinho de exclamação, há uma expressão facial, há uma entonação, há um gesto? É assim quando você for ler um texto e um livro, você vai saber o que o autor está querendo transparecer. Ponto de interrogação, usado em frases interrogativas, ou seja, perguntas. Exemplo: você viu aquela receita? Ponto de interrogação. Você gostou da aula? Ponto de interrogação. Você tem alguma dúvida? Ponto de interrogação. Percebeu também que no ponto de interrogação sempre tem uma carinha assim, ó, de dúvida. Então, o pontinho de interrogação também traz a entonação e a expressão facial. Atividade avaliativa. Leia o texto com atenção e responda as perguntas com objetividade. Lembrando que cada uma dos textos é para um grupo. A sociedade está experimentando uma nova forma de analfabetismo, chamado de analfabetismo digital. Mas o que é isso? Esse tipo de carência está relacionado com a falta de conhecimento necessário para utilizar computadores pessoais, celulares e agendas eletrônicas, como também dominar os sistemas que operam nestas máquinas, como, por exemplo, navegar na internet e nas redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp. Você conhece ou utiliza? Pergunta A. O autor do texto faz uma pergunta ao leitor. Você conhece ou utiliza? Ele está se referindo ao o quê? O autor refere-se às redes sociais e à internet. Então, a pergunta que ele faz, você conhece ou utiliza? Você volta uma frasezinha anterior, aonde diz navegar na internet e nas redes sociais, como Facebook e WhatsApp. Você conhece ou utiliza? B. Porque o autor coloca um ponto de exclamação na frase Facebook e WhatsApp? O autor coloca o ponto de exclamação pois está exaltando os nomes das redes sociais mais conhecidas atualmente. E a letra C, o grupo vai ter que transcrever o texto. Próximo grupo. Leia o texto com atenção e responda as perguntas com objetividade. A culinária reflete os costumes de um povo? Sim, e não somente os alimentos, mas também os utensílios e as técnicas usadas na culinária. De acordo com as mudanças comportamentais da humanidade e com a vinda da sociedade industrializada, com as pessoas trabalhando longe de casa e sem tempo para cozinhar e fazer suas refeições, surgiu a necessidade da comida rápida, ou seja, comida cheia de condimentos e que fazem mal. Pergunta A. O autor do texto utiliza as reticências, os 3 pontinhos, no fim de uma frase. O que ele quis demonstrar ao leitor? O autor quis demonstrar com as reticências de sentimento, ele quis trazer a hesitação, pois comidas rápidas fazem mal à saúde, explicando também o que seria a comida rápida. Vamos voltar lá. Para cozinhar e fazer suas refeições, surgiu a necessidade de comida rápida, 3 pontinhos, ou seja, comida cheia de condimentos e que fazem mal. Então ele coloca comida rápida, 3 pontinhos, e explica que ela é cheia de condimentos. As comidas rápidas são o que a gente faz no micro-ondas, é o que a gente coloca só no forno, que a gente compra em mercado.
e que fazem mal à saúde. B. No texto, o autor traz uma pergunta e uma resposta. Transcreva essa parte e descreva o que ele quis transpassar ao leitor. Então, no começo do texto, nós vemos: a culinária reflete o costume de um povo? Sim. Então, você vai ter que transcrever. E o que ele quis transpassar? Ele quis aguçar a curiosidade do leitor, fazendo uma pergunta e logo após traz a explicação. Olha ali. A culinária reflete os costumes de um povo? Sim, e não somente os alimentos, mas também com os utensílios e com as técnicas utilizadas. A letra C, o grupo vai ter que transcrever o texto. E o último texto será: leia o texto com atenção e responda as perguntas com objetividade. Em pleno sertão nordestino, região historicamente marcada por forte presença masculina nas atividades produtivas rurais, as mulheres conquistam cada vez mais espaço e assumem papéis de liderança. E o que elas estão fazendo? Se destacando em profissões que culturalmente são atribuídas aos homens, trazendo suas forças e resistências, que superam os preconceitos e redesenham seus espaços na sociedade. A. O autor faz uma pergunta no meio do texto. E o que elas estão fazendo? O que ele quis demonstrar? Vamos voltar ali. E o que elas estão fazendo? Se destacando em profissões que culturalmente são atribuídas aos homens. Então a resposta é: o autor quis transpassar a dúvida que muitas pessoas têm em relação à mulher no setor trabalhista, além de trazer a curiosidade no leitor. Pois a questão da mulher no setor trabalhista ainda é uma dúvida. No que a mulher faz? O que ela trabalha? Qual que é a profissão dela? O que ela faz dentro da empresa? Então o autor quis trazer essa relação, além de trazer a curiosidade, trazendo a explicação. B. Por que no final do texto o autor utiliza o ponto de exclamação? Olha ali. Trazendo suas forças e resistências, que superam os preconceitos e redesenham seus espaços na sociedade. Então ele quis expressar emoção ao dizer que a mulher está redesenhando seu papel na sociedade. E a letra C, o grupo vai ter que transcrever o texto. Bom, chegamos no fim da aula. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do assunto de pontuações, entonações, sobre a escrita. Espero que vocês tenham aprendido muito. Um beijo e até a próxima aula.